Boa noite. Então, iniciamos a gravação da segunda unidade referente à disciplina Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem Oral e Escrita. Os slides serão exibidos aí, como eu reforcei. Eu peço que, caso alguém não esteja vendo bem, que manifeste aí pelo microfone, porque eu não verei mensagens escritas. Essa segunda unidade da disciplina, ela vai tratar muito da relação do sujeito e do outro, que são dois termos que foram apresentados na segunda unidade da disciplina pelos textos teóricos e também pelos vídeos que ficaram disponíveis. E aí nós retomamos um termo que foi trabalhado na semana passada, né, na unidade 1, melhor dizendo, né, que é o termo input. Na unidade 1 da disciplina, nós abordamos diferentes teorias, né? Nós falamos do behaviorismo, que é uma teoria que tratava da aquisição da linguagem a partir da ideia de estímulo e reforço, né? O behaviorismo, de modo geral, defendia que a aquisição da linguagem dava-se por conta de que, quando havia um estímulo, um reforço positivo, a criança se apropria daquilo como tendo o significado que ela deseja. Então, um exemplo é, se a criança diz papá, mamá, e ela ganha a mamadeira, então ela se apropria do fato de, toda vez que dizer papá, mamá, ela vai ter essa mamadeira, que é o que ela quer, né? O alimento. Agora, essa teoria, essa corrente teórica não ajuda ou não satisfez suficientemente a explicação sobre como é que as crianças aprendem a falar tão rapidamente, né? Crianças de 2, 3 anos já estão aí começando, né? Já estão se comunicando por meio da sua língua materna, e quando dá 4, 5 anos, a criança já domina ali bastante da gramática da sua língua. Então, em contraposição ao behaviorismo, veio o inatismo, né, que é uma teoria de base linguística do Noam Chomsky, que já vai ter uma outra explicação. A explicação do Noam Chomsky, que é norte-americano, pesquisador norte-americano, é de que todo ser humano nasce com um dispositivo mental que se direciona especificamente para o aprendizado da língua, da linguagem, mais especificamente da língua, de todas as línguas do mundo. Então, da língua portuguesa, da língua francesa, da língua italiana, porque esse dispositivo, ele carrega, segundo essa teoria inatista, uma gramática universal. Então, independentemente da língua, se é alemão, se é holandês, se é português, toda língua tem sujeito, verbo, objeto. Então, essa gramática universal, por exemplo, ela conta com esses tópicos, com esses itens: sujeito, verbo, objeto. E aí as crianças, de acordo com o input que recebem, vão completando essa gramática universal, de acordo com as regras da sua própria língua, e se tornam falantes. O Noam Chomsky, a partir dessa teoria do inatismo, ele valoriza muito a questão da rapidez, né? Como é que se aprende a falar tão rápido? E aí, nesse caso, ter por base essa ideia da gramática universal num dispositivo que é inato, ou seja, que todas as crianças nascem com esse dispositivo, ajuda a entender essa rapidez na apropriação. Oi? Desculpa, professora, é que os slides pararam a visualização no slide da tela inicial. Você está falando e não está dando para a gente ver, não está aparecendo
maior, tá só no canto, não dá para enxergar. Ah, obrigada por ter avisado. Espera aí, então. Desculpa, tá? Não Não, falei pelo antes. contrário. Vamos ver se a gente resolve isso aqui. Espera aí. Ah, desculpa, obrigada. Imagina, eu agradeço. Agora sim, Foi? foi. Ótimo. Luzília, obrigada por ter me avisado, tá? Porque é aquilo que eu disse para vocês. Eu fico sem visão daqui do que está acontecendo nessa tela com vocês, assim. Em geral, outras atividades remotas que fazemos na universidade, nós fazemos pelo Google Meet, né? Então, esse sistema aqui do RNP, ele. Eu, por exemplo, não tenho muito domínio em relação a ele, então eu preciso mesmo que vocês vão avisando aí. Bom, mas agora já entrou na segunda tela. A visualização tá boa, Dosília? A visualização tá boa para vocês? Sim, parou na tela do input. Mas vocês conseguem enxergar bem? Eu sim e creio que os demais também. Ótimo. Então, ok. Então, isso eu estou abordando esse conjunto de informações para retomar a discussão da semana, da unidade 1, da disciplina, e partir dela. Então, o que é esse input, né, nas teorias da aquisição da língua? São todas as elocuções, é tudo aquilo que chega até a criança, sendo ela falante ou não falante, ou seja, o input vai dando dados para a criança aprender, para a criança adquirir a língua, desde que ela sai do útero, né? Inclusive, dentro do útero, a criança, algumas pesquisas já informam que dentro do útero a criança já consegue ouvir e identificar a voz humana. Por exemplo, consegue diferenciar a voz da sua mãe, daquele familiar que é o cuidador mais próximo, né? Então, esse input são todas as informações da língua que chegam até a criança. Frases, cantigas, parlendas, aqueles mimos, aquela voz direcionada à criança que às vezes se fala, né, de um jeito diferenciado, que é a fala direcionada à criança. Então, tudo isso compõe esse input. A questão que se altera nas teorias da língua é porque elas vão tratar do aprendizado, da apropriação ou da aquisição desse input de modos diferentes. Então, como eu falei, o behaviorismo tratava por essa questão de estímulo-reforço, o inatismo do Noam Chomsky vai tratar por essa gramática universal, o construtivismo do Piaget não vai fazer diferença entre aprendizado dos vários conhecimentos e o aprendizado da língua especificamente. Então, assim, ao contrário do Noam Chomsky, que defende que na mente humana existe um dispositivo específico para o aprendizado da língua, isso não acontece nem no construtivismo do Piaget, que se estabelece ali em etapas de aprendizagem, nem no sociointeracionismo do Vygotsky, né? O Vygotsky também não vai defender que exista um mecanismo específico para aprendizado da língua. Isso, de fato, é algo que quem defende vem da linguística, vem dessa teoria inatista do Noam Chomsky. Então, lá o sociointeracionismo do Vygotsky, por exemplo, vai trabalhar com aquelas zonas de aprendizagem, né? Zonas de desenvolvimento, como ele chama. Tá bom? Então, desse contexto, chegamos naquilo que foi focalizado na unidade 2 da disciplina, que, por exemplo, chega no conceito de alteridade, pensando aí a alteridade na apropriação da língua,
né? Então, fica fácil, imagino eu, entender essa alteridade a pensar no input, né? Quem é que fornece um input para a criança? Quem é que fornece? E se vocês me entenderam bem, quando eu falo input, eu estou falando toda a forma de língua que chega até a criança. Quem fornece isso é um outro. Então, esse outro, né, com quem a criança interage, é o que a gente vai chamar de alter, de outro, né, que é a alteridade. E aí, por que é importante pensar essa alteridade na apropriação da língua? Porque conforme a criança vai constituindo a sua própria, conforme a criança vai se apropriando da sua língua, ela vai se constituindo como sujeito. E aí vem uma segunda concepção trabalhada nessa unidade 2, que é a de subjetividade, que a gente vai falar aí relacionando-a à alteridade. Então, como é que se caracteriza essa subjetividade num referencial da aquisição da língua? Que a subjetividade é constituída pelas experiências discursivas. Ou seja, um bebê que tem que vive, né, um bebê que cresce num universo linguístico muito rico, em que ele de fato é tratado como sujeito. Então, quando é que esse bebê é tratado como sujeito? Quando ele vai tomar banho, por exemplo, existe toda uma fala voltada a ele. Quando ele vai dormir, existe uma fala, uma cantiga que sempre é cantada para ele. No momento da alimentação, em que existe aquela fala direcionada à criança, voltada a ele. Então, todas essas experiências vão constituindo esse sujeito muito antes de ele falar. Então, um bebê aí de 2 meses, 3 meses, essas vozes sociais que falam com esse bebê e que vão continuar falando no decorrer do seu desenvolvimento, conforme ele vai crescendo, isso vai constituindo, são esses discursos que vão constituindo a subjetividade. Então, uma criança, por exemplo, muito pequena, que é taxada como sendo incapaz, como sendo uma criança burra, isso de alguma forma vai ser introjetado na sua subjetividade. Como ele vai responder ao mundo a partir disso, a gente não sabe, porque cada pessoa responde, se constitui subjetivamente de uma maneira. Agora, esse discurso que chega até a criança, os mais variados discursos, né? Ah, você é a bonitinha da mamãe, você é o querido da vovó, ou você é uma coisa que só me dá trabalho, você é uma peste, você é um. Tudo isso, e não são essas falas soltas. Aqui eu estou colocando falas soltas, né? Para exemplificar, mas são falas contextualizadas. Essa contextualização desses discursos vai constituir a subjetividade das crianças desde os seus mais tenros dias, os seus primeiros dias, né? Por que eu destaquei agora que são falas contextualizadas? Porque, por exemplo, quando eu uso a expressão peste, esse peste pode aparecer em diferentes contextos, um contexto mais bem-humorado, um contexto de crítica real, um contexto figurado. Então, a palavra não é a palavra isolada, né? Mas o que tem aí uma marca na subjetividade é a palavra dentro do seu contexto de realização. Então, a partir dessa concepção de subjetividade, daí voltando então lá à alteridade, que são conceitos relacionados, né? Então, é esse outro a quem eu me dirijo e esse outro que se dirige a mim,
ele dá um acabamento provisório, né, ao que eu sou. Ele dá um acabamento provisório ao que eu sou. Ou seja, toda vez que um outro fala de mim, ele descreve, ele me caracteriza, ele me coloca numa determinada posição que eu posso aceitar aquilo ou não, mas de qualquer forma aquele discurso chegou até mim. Quando adultos, e esse discurso chega até a mim, a gente tem mais filtros, a gente tem mais mecanismos aí para diferenciar, né, algo que já é compatível ou não com a minha constituição subjetiva. Quando criança, isso é menor. Então, no momento de aquisição da língua, essa constituição subjetiva também é muito forte pelo modo como o discurso chega até o bebê, até a criança, né? Por isso que no campo da educação, em especial da educação infantil, nós valorizamos tanto a fala direcionada a bebês, mesmo que sejam os bebês que ainda não falam, né? Aquela fala daquele educador, educadora, professor, professora, voltada à criança pequena, criança muito pequena, no ambiente escolar, por exemplo. Por quê? Porque nesse momento de aquisição da língua, as crianças também constituem a sua subjetividade por meio das várias vozes sociais que chegam até ela. Tem um conto muito interessante, posso até colocar para vocês como material complementar lá no Moodle. Tem um conto muito interessante chamado O Espelho, do Machado de Assis. Não sei aqui quem teve a oportunidade de ler, mas é um conto interessante porque o Machado de Assis ele simboliza essa relação de alteridade e subjetividade. É uma simbologia mesmo, porque ele está falando de um adulto, ele nem está falando de crianças. Mas é interessante nesse conto porque tem uma personagem chamada Jacobina, que é a personagem principal, que é uma personagem de infância muito pobre. E num determinado momento, ela ganha um posto militar, algo como se fosse uma patente, que é uma patente relacionada a um posto de alferes na Guarda Nacional, isso lá no século XIX. E era uma condecoração, não chega a ser uma condecoração, um posto militar muito importante na época, e para um garoto que nasceu de família pobre, é algo que faz valorizar muito, né, a pessoa dessa personagem, que é a Jacobina. Então, todos em volta dele começam a dizer assim: nossa, mas como você conseguiu isso, que coisa excelente, como você é maravilhoso, agora você tem esse posto de alferes da Guarda Nacional, e ele vai, né, se enchendo, né, se achando de fato assim um máximo, porque agora ele é alferes da Guarda Nacional. Então os outros que estão em torno deles ali naquele conto retrata-se um período da escravatura, né, brasileira, e ali tem os escravos também, dentro do conto, acabam dando um tratamento diferenciado para ele, e o que acontece? Num dado momento, ele fica sozinho, porque ele estava acompanhado de uma tia, ele estava acompanhado, os escravos, a tia vai viajar, os escravos fogem da fazenda, e ele fica sozinho. E aí que vem a simbologia do conto. Porque essa personagem, Jacobina, ele começa a se olhar no espelho e ele começa a não ver mais a sua imagem. É como se não tivesse alguém falando o que é, como se não tivesse alguém dizendo o que ele é, dizendo como ele é como se ele não conseguisse se definir por si mesmo. Ele precisava dos outros falando dele.
E daí, nisso, no conto, o simbólico aparece porque essa personagem se olha no espelho e a imagem dela some. Então, é muito interessante para ver essa relação do outro com eu. Se a gente pensar, agora não falando mais do conto, mas vou disponibilizar para vocês esse conto lá no Moodle, se a gente pensar também na coisa das mídias sociais hoje, né? Às vezes a pessoa se veste, se acha que ela gosta, né, do que ela vê, ela acha que ela está muito bonita, está muito bonito, e daí ela posta a foto, e daí ela não tem nenhuma curtida, ou tem uma curtida só. Aí ela se questiona, né? Nossa, mas será que eu estava bonita mesmo? Ou será que eu estava bonito mesmo, como eu achei que eu estivesse? Essa dependência em relação ao outro, o outro que diz, né? Se você está bonita, se você está bonito, se você é inteligente, se você não é tão inteligente, se a sua opinião é apreciada, se a sua opinião não é apreciada. Então, essa relação muito intrincada entre a alteridade, esse outro, em relação a mim mesmo, né? Em relação ao que eu sou, em relação ao que eu aparento, em relação a como eu me constituo subjetivamente a partir do que o outro me diz sobre mim, né? A partir do que o outro diz sobre mim, melhor dizendo. E aí, então, vamos pensar isso agora no campo da aquisição da língua. Então, esse conceito de subjetividade relacionado aí ao conceito de alteridade é tão forte no período de apropriação, de aquisição da língua, que inclusive nós usamos esse termo língua materna, né? Ou seja, a língua que nos é mãe, a língua em que nos tornamos quem somos, ou seja, pela língua materna também nos constituímos sujeitos. Pela língua que nós temos aí esse período de apropriação da língua, né? Desde que nascemos, marcado aí pelos 5 anos de idade, que é um período chave aí na apropriação, na aquisição da língua, nós aprendemos a descrever, a significar o mundo, mas nós também descrevemos e significamos a nós mesmos. E isso muito tendo em vista a relação do outro, né? A relação do outro. Então, aquela criança que é tratada, né? Que tem uma efervescência de discursos, em que a infância dela, essa etapa aí até os 5 anos de idade, seja na escola, seja em casa, seja nos seus outros ambientes nos quais ela cresce, repletos, né, de língua, como a gente estava dizendo antes, cantigas, leituras literárias, conversas, essa língua direcionada à criança. Então, tudo isso não só se apresenta como necessário para a aquisição e apropriação da língua, como na relação com o outro também é uma etapa de constituição subjetiva, ou seja, quando as vozes sociais vão me mostrando quem eu sou, como eu sou, né? Se eu sou bonita, se eu sou inteligente, se eu sou esperta, se eu sou malcriada, se eu sou malcriado, se eu sou filhinha da mamãe, ou se eu sou netinho do vovô, ou também se é aquela criança que é tratado de modo coisificado, de algum modo, né? Como é uma criança que ainda não fala, também recebe pouca fala, né? Já que, então, assim, eu dou banho, mas enquanto eu dou banho é algo super mecânico, assim, eu não converso com essa criança. Então, essa abordagem,
é uma abordagem que vai defender que nessa etapa de apropriação da língua, de aquisição da língua, nós também constituímos, por meio dos discursos que nos chegam, a nossa subjetividade. E enfatiza-se também que essa subjetividade está em constante movimento, ou seja, ela não acaba ali nos 5 anos de idade, né? Na verdade, até hoje, independentemente da idade com a idade que temos, estamos nos constituindo sujeitos por meio dos novos conhecimentos que aprendemos, por meio das novas relações que estabelecemos. Então, a subjetividade, ela se constitui num constante movimento. Mas a etapa inicial, ela é muito interessante de ser analisada, porque fica muito enfatizado com o fato de, ao adquirirmos, ao nos apropriarmos da língua, nós também constituímos a nossa subjetividade. Eu trouxe aqui um exemplo do texto de um dos artigos que eu deixei para vocês, só para exemplificar essa discussão no âmbito da escola. O artigo, ele expõe um diário de campo, né, de uma pesquisadora, tratando-se aí de uma vivência lá de 2014. E esse exemplo é o seguinte: o João, que tem 2 anos e 9 meses, chora e grita tentando se apossar do carrinho que o Lucas, o coleguinha, de 2 anos e 11 meses, brinca. A Beth, a professora, sugere que ele solicite ao menino usando um tom de voz sereno. João insiste, se desestabiliza e grita. Beth fala para a criança, né, para o João, sorrindo. O João está virando lobo mau, está ficando assustador. O menino sorri, se acalmando. Por que esse dado é colocado no artigo? Porque mostra aqui como a educadora conseguiu ter empatia pelo lugar da criança, se colocou na posição de outro dessa criança e valorizou aquilo que é parte do imaginário infantil da criança. Então, as crianças, no seu imaginário, têm essa personagem do lobo mau. Então, nesse exemplo, fica posto como é que a criança, como que a professora consegue capturar a atenção da criança nessa forma de se posicionar como outro. Então, a forma como nós nos posicionamos como outro nas relações de ensino e aprendizagem são muito variáveis e depende muito também da nossa própria constituição subjetiva. Agora, no âmbito dessa disciplina, o que está sendo focalizado no âmbito dessa disciplina é a questão da língua, do discurso, como se apresenta nas várias relações de aquisição da linguagem. Bom, estou dando uma pausa aqui só para ouvir de vocês, caso alguém não esteja vendo bem aí, né, vá comunicando, não esteja ouvindo bem, vá comunicando. Outro termo que apareceu lá na unidade 2 foi essa de docência dialógica, por meio desse artigo Escuta e Dialogismo, Contribuições da Filosofia de Mikhail Bakhtin, que é um dos teóricos aí que eu gosto de tomar como referência. Então, veja, o que é essa docência dialógica? É aquela que valoriza o discurso, que valoriza essa
esse diálogo constante, né? No âmbito da aquisição da língua oral e escrita, qual que é a defesa aqui? A defesa é que quanto mais se conversa, o quanto mais se ouve o outro, o quanto mais se procura se aproximar ali do lugar da criança com a qual eu falo, melhor isso vai ser, não só para a apropriação da língua, como para a própria constituição da subjetividade da criança. Então, o foco aqui, nessa docência dialógica, é enfatizar que mesmo as crianças ainda não falando desde bebês ou estando ainda no processo inicial de apropriação da língua, é muito importante esse outro, né, a alteridade, que se coloca como alguém disponível e interessado em dialogar, em ouvir, né, a criança. Essa abordagem relacionada à docência dialógica tem como subsídio o conceito de enunciação. Ou seja, quando eu enuncio, eu sempre espero a atenção daquele que é meu interlocutor. Isso mesmo, bebê. Quando o bebê começa a se movimentar, começa a chacoalhar as mãos, o que será que significam essas mãos chacoalhando? Ainda que eu não interprete o significado dessas mãos chacoalhando, a questão de ter uma empatia, de perceber que ali existe uma vontade, um desejo expresso de interagir, é algo pertinente a isso que está sendo defendido como docência dialógica, que é aí uma concepção que está de acordo com o Bakhtin, né, que defende que todo discurso falado vivo provoca uma resposta, todo, mesmo que a gente não enuncie, tá bom? Mesmo, às vezes, uma pessoa diz assim para você, nossa, hoje você tá chata, hein? Tá encrenqueira hoje. Você nem responde nada e você só pensa, né? Nossa, eu não vou nem responder porque nem vale a pena. Você deu uma resposta. É uma resposta íntima, é uma resposta não pronunciada, é uma resposta que a gente diria silenciosa, mas você deu uma resposta. Então, é isso que o Bakhtin coloca, assim, todo discurso falado vivo provoca uma resposta. Às vezes essa resposta é enunciada em voz alta, às vezes essa resposta é enunciada por meio de gestos, por meio de choro, por meio de balbucios, como no caso dos bebês. Pensando nos adultos, por vezes essa resposta é uma resposta silenciosa, ela não chega nem a ser pronunciada, mas sempre tem uma resposta. E aí, ainda no artigo que trata da docência dialógica, algo que é focalizado é a questão da empatia. Aqui, no artigo que eu disponibilizei para vocês, que é um artigo de 2019, né? Escrito por Castro, Dias e Schlieduen. O que é focalizado? A capacidade de avaliar, né, ou de ter empatia com a criança e, a partir dessa empatia, pensar qual que é o modo de responder a essa criança que mais contribui não só para o seu processo de aquisição da língua, mas para a sua constituição subjetiva. Então, aquele exemplo do lobo mau pode ser citado aqui
quanto a essa docência dialógica, né? Então, aquela professora que responde à criança de um modo que cativou a atenção daquela criança, que desmobilizou-a dali daqueles gritos, né? Daquele agito ali que o João, né? Chama João, o menino, estava. Por quê? Porque no momento em que a professora pega um elemento do imaginário infantil, aquilo acaba impactando positivamente. Então, assim, nossa, o João está parecendo um lobo mau. Ele lembrou do lobo mau, identificou-se com o lobo mau, pensou, eu não quero ser o lobo mau, e isso gerou, inclusive, ali um sorriso, um riso, né? Então, a docência dialógica, tal como exposta no artigo, está muito relacionado a isso que a gente está discutindo aqui na disciplina, que é pensar a aquisição da língua como uma etapa que especialmente dá-se ali do 0 aos 5 anos de idade, pensando no desenvolvimento típico, né? Mas que nesse período de 0 a 5 anos, essa dialogia, a dialogia é um termo bem complexo do Bakhtin, eu não vou entrar em todas as complexidades desse termo, não. Eu vou me limitar a um viés dessa concepção dialógica do Bakhtin, que é a concepção mesmo do todo enunciado pede uma resposta, né? Então, voltando, quando a gente está falando lá, né, dessa etapa de aquisição da língua, que no desenvolvimento típico dá-se ali de 0 a 5 anos de idade, a gente também está falando da constituição subjetiva, né? Como esse outro também participa daquilo que subjetivamente vai ficar como uma marca. Sabe aquilo que às vezes você está conversando com uma pessoa e você diz assim, nossa, mas é muito cabeça dura? É porque talvez a pessoa ali carrega uma marca da sua subjetividade ali tão forte que por mais que você tente, às vezes, argumentar de outro modo, você não consegue deslocar a posição, você não consegue deslocar a pessoa daquela posição subjetiva. Ainda que isso possa acontecer, porque como a gente viu ali, né, no referencial estudado, né, nessa unidade 2, a subjetividade é algo que se movimenta, está em contínuo movimento. Então, assim, essa constituição subjetiva que começa lá no um dia de vida, ela vai até a morte. A subjetividade ela pode se movimentar durante a vida toda. Mas tem algumas coisas que ficam muito fortes. Exemplo, eu não gosto muito de futebol, não, mas esses dias a minha filha me perguntou assim, mãe, você torce para algum outro time que não seja Brasil? Porque para Brasil, né? O time Brasil a gente tem que torcer. Então ela perguntou assim, e aí eu falei, eu torço para o São Paulo, né? O time lá, né? Da torcida independente, né? Mas eu nem gosto de futebol. Por que eu torço para o São Paulo? Porque eu nasci numa família que torce para o São Paulo. Então, sempre me colocaram, né, desde muito nova, independentemente de eu querer ou não, sempre falaram, ela é São Paulina. Tinham os corintianos, tinham os palmeirenses, aqui como aqui, né, assim, aqui em Minas é mais comum atleticanos, cruzeirenses, né? Acho que também alguns do Flamengo, enfim, não sou muito, não manejo bem essas coisas de futebol, não. Mas o que eu quero dizer? Se hoje, adulta, eu respondo que o meu time é o São Paulo e que eu torço torço para o São Paulo, que eu sou São Paulina, eu posso dizer assim, isso é uma constituição subjetiva, que é parte do meu sujeito, eu me identifico assim, mas não porque eu escolhi, é porque o outro
essa alteridade me trouxe esse elemento para a minha constituição subjetiva enquanto eu aprendi a falar. Eu estava aprendendo a falar, né? E nesse aprendizado da fala, eu também fui me constituindo subjetivamente. Um elemento que me constituiu é esse, é de que eu sou São Paulina. Assim como a constituição subjetiva de algumas crianças é de que ela é chorona, de que a outra é comilona, de que a outra é emburrada, de que o outro é um capetinha, de que o outro é muito inteligente. Enfim, é por esse discurso que também nos constituímos como sujeito. E por isso que se fala, nesse artigo que eu deixei para vocês, da docência dialógica, ou seja, é esse reconhecimento de que uma das atribuições na educação infantil é diálogo, ou seja, uma das contribuições fundamentais na educação de bebês, de crianças muito pequenas, é colocar-se na posição de dialogar, né? Enquanto professor, enquanto professora, mesmo com aquele bebezinho de 4 anos, mesmo com aquele bebezinho de 4 meses de idade. Por quê? Por meio dessa docência dialógica, favorece não só o input, aquele input que chega como dados pelos quais a criança se apropria, adquire linguagem, como também participa ali da constituição subjetiva, né, da criança. Então, é essa responsabilidade em relação a se disponibilizar ao diálogo, desde com criança, desde com bebês, mas também ter um cuidado em relação à qualidade do diálogo, do discurso que se apresenta para as crianças. E aí a gente está caminhando agora para o encerramento dessa aula. Eu combinei isso desde a unidade 1, que eu faria aulas síncronas semanais para que as aulas fossem mais curtas. Por quê? Porque essas aulas online, assim, remotas, elas são pesadas, elas são difíceis das aulas, elas são diferentes das aulas presenciais, né? Porque se fosse uma aula presencial, nós estaríamos conversando agora sobre esse tema. E ao conversarmos, isso dá uma outra fluidez, né, para a aula. Então, eu combinei de que nós vamos fazer aulas, já fiz na semana passada, como eu disse, eu vou até repetir agora, porque algumas pessoas talvez não tenham ouvido no começo. Eu tive um problema na gravação da aula passada, eu espero que esse problema não se repita nessa aula, mas eu tive um problema e eu não consegui ainda disponibilizar o link lá na unidade 1, mas eu já conversei com o nosso suporte e eles vão me ajudar a fazer isso, tá? E aí eu espero que com essa aula esteja tudo ok, que eu estou gravando para eu disponibilizar lá, tá? Então, pensando nisso que estamos tratando aqui, da importância dessa relação do outro na constituição subjetiva e na apropriação da língua, a gente estava falando da língua falada, mas nós vamos associar isso que nós estávamos dizendo da língua falada ao aprendizado da língua escrita. Por quê? Nós temos agora uma quantidade importante de dados e de pesquisas que mostram a importância de, antes de saber escrever, escrever alfabeticamente, né, no caso da língua portuguesa, é se posicionar como escritor. Ou seja, a criança, antes de saber escrever,
a criança já se posiciona como alguém que escreve, ou seja, ela se posiciona como alguém que interage por meio da escrita, por mais que ela ainda não saiba escrever alfabeticamente, que é algo que acontece quando a criança está aprendendo a falar. A criança ela está aprendendo a falar, o bebê, ele não sabe falar ainda, mas ele já se coloca na posição de falante e o interlocutor dele, mãe, cuidador, avó, familiar, professora, se coloca no lugar de quem responde. Então, a criança fala, papá, papá, e o bebê não sabe falar outras palavras ainda, ele está começando a se apropriar da língua. Fala, papá, papá. E o interlocutor dele, a interlocutora, responde: Ah, você quer comer agora? Tá com fome? Vamos comer então? O que será que tem de bom aí? O que será que tem de gostoso? Vamos ver aqui? Olha só. A criança disse uma palavra, ela não completou uma oração, ela não fez um pedido ainda, esse bebê, né? Eu estou com fome, quero almoçar. Mas olha o quanto de fala a interlocutora dela forneceu para uma palavra, papá. Isso coloca esse bebê no lugar de quem? De quem já está interagindo pela fala, ainda que ele não domine ainda a sua língua materna. A mesma reflexão se faz em relação ao aprendizado da escrita. A criança ainda não escreve alfabeticamente. Ela, na verdade, não escreve nem letras, ela ainda não está nem ainda simbolizando a diferença entre risco e letra, entre desenho e letra, mas ela já encontra uma interlocutora, um interlocutor disponível para atribuir sentidos ao que ela está colocando. É o exemplo que o artigo da Quirino 2012 traz, que eu até coloquei aí uma imagem, que é uma imagem discutida, né, no âmbito do artigo. Então, mostra ali um risco, que está até numerado por 1, e aí, no diálogo que acompanha esse risco aqui, aquele risco que estava ali enumerado por 1, esse diálogo diz assim, né? Essa criança que está nomeada aí por J estava sozinha, estava ali numa atividade com lápis e papel e ela produziu vários contornos circulares, que também está lá naquela imagem. Em seguida, ela produz um fluxo gráfico contínuo, que é esse aí que está com o número 1. Então, produz esse risco, né? Produz esse risco aí. E ela nomeia isso, e ela fala chuva. A mãe aponta para a linha contínua e pergunta: o que você escreveu aqui? E ela fala, a criança fala acompanhando com a ponta do dedo indicador. O que é isso, acompanhar com a ponta do dedo indicador? É uma coisa que a criança que está aprendendo a escrever, ela vai fazendo. Ela pega o dedinho dela e vai apontando letra por letra. Então, essa criança muito pequena, ela ainda não escreve alfabeticamente, ela ainda não diferencia letra, né, de desenho, de rabiscos, de grafismos, nada disso, né? Mas ela já, com o seu dedinho, ela vai apontando num movimento que possivelmente ela viu, talvez numa criança maior. Então, ela já se posiciona como esse alguém que já está escrevendo. Então, o que vem valorizado nesse artigo em relação a começar a escrever ainda muito pequena? Lá no artigo diz a idade dessa criança, mas era uma criança muito pequena ainda, né? Não me lembro se com 2 anos de idade. Então, é uma criança que, de fato, ainda não está escrevendo. Mas o que acontece aqui? É isso que a gente estava dizendo antes. Essa interlocutora, no caso, a mãe, ela tem um papel aí de adulto muito importante,
Que papel é esse? De mostrar para a criança que esses gestos dela têm um sentido, né? É um sentido que a mãe sozinha não consegue identificar. Por isso que a mãe faz o quê? Pergunta: ah, mas o que você escreveu aqui? E ao dizer o que você escreveu aqui, ela não diz assim: ah, mas o que você rabiscou aqui? Nossa, mas que coisa feia, não estou entendendo nada. Não, o que essa interlocutora faz? Ela, a semelhança do processo de aquisição da fala, ela valoriza o lugar dessa criança muito pequena ainda como sendo uma criança capaz de produzir sentidos por meio da folha e do lápis, né, do papel e da caneta que fosse, né? Então, esse gesto da mãe vai na direção do que a gente já estava. Aqui não é na escola, mas se fosse na escola, a gente também diria que é mais um movimento nesse sentido da docência dialógica, ou seja, de ter um cuidado de, nessa etapa de 0 a 5 anos, fornecer muitas situações em que as crianças pequenas, desde bebês, se coloquem no lugar de interlocutores, de alguém que interage pela fala, e quando forem crescendo, de colocá-las no lugar de quem interage também pela escrita, ainda que essas crianças não escrevam alfabeticamente, convencionalmente, né? Então, alguns subsídios aí, né? Então, assim, primeiro dizer que toda palavra ela é de natureza ideológica. Toda palavra é de natureza ideológica. Por quê? Porque a palavra não é a coisa em si. Então, se ela não é a coisa em si, ela é a ideia daquilo sobre o que falamos, né? Quando eu digo mesa, a minha fala não concretiza uma mesa especificamente, mas a minha fala ela é de natureza ideológica porque ela representa uma ideia que é uma ideia convencionada entre nós sobre o que seja a mesa, né? Outro aspecto que foi o foco da unidade 2, é mostrar que a aquisição da língua é especialmente um processo social, tá? Ou seja, a importância desse outro, eu fui na unidade 1, eu expus teorias que foram importantes no decorrer das explicações sobre a aquisição da língua, e na aula passada até disse isso, que assim, uma teoria deve complementar a outra no âmbito da aquisição da língua, mas agora pensando mais no aspecto do ensino e das relações intersubjetivas, o que se destaca é a importância dessa troca que se dá do eu com o outro, que é a questão da subjetividade e da alteridade, né? Como na relação entre eu, por menor que eu seja, com 1 dia de idade, né, bebê de 2 dias de idade, a relação entre eu e o outro é uma relação em que, por meio do discurso, por meio do diálogo constante, rico, né, as crianças não só vão constituindo a sua subjetividade, como vão se apropriando da língua falada e da língua escrita como aquilo a que se dá um sentido. Ou seja, mesmo que eu estou aprendendo a falar e eu só falo lá papá, ou eu só falo mamá, né? E isso que eu falo já é suficiente para gerar toda uma interação com o meu interlocutor, com a minha interlocutora.
Então, mesmo que eu ainda não saiba escrever, que eu só faça ali grafismos, né? Já é suficiente para eu ter uma interlocução com alguém que mostra que aquilo que eu coloquei no papel já desperta um interesse em ser interpretado. Porque todo mundo que escreve, mesmo que escreve, né, considerando inclusive quem escreve convencionalmente, escreve para ser interpretado, né? Então, no contínuo, né, da disciplina, o caminho que nós fizemos por enquanto foi esse. Primeiro, nós focalizamos algumas teorias importantes sobre a aquisição da língua, valorizei bastante o input, fui dizendo para vocês ali, né? Olha, esse input, que são esses dados de língua, né, que são as elocuções que chegam até as crianças, são importantes para qualquer teoria da língua, qualquer teoria de apropriação da língua e da linguagem, tá? E aí isso culmina nessa unidade 2, agora a gente pensando como essa relação entre o eu e o outro é fundamental para a constituição subjetiva desde muito bebê, e nessa constituição subjetiva também a criança vai assumindo esse papel, né, de falante e de escritor, de alguém que escreve, mesmo que ela ainda fale muito pouco, porque é muito bebê ainda, e mesmo que ela ainda não escreva nada, mas ela já vai se colocando nessa posição. Então, essa é uma discussão bastante contundente atualmente em relação à educação infantil, né? Se pensarmos aí no contexto do ensino, tá certo? Bom, com isso eu encerro a abordagem que eu propus para essa unidade 2. Então, eu vou tirando aqui os slides. E eu fico à disposição, se houver alguma dúvida. Eu vi aqui, né, que me falaram para eu colocar o conto do Machado de Assis. Eu vou colocar assim, é um conto que vale muito a pena ser lido. Não só pelo contexto da disciplina, mas é um conto interessantíssimo do Machado de Assis. Mas leiam com essa ideia, assim, né? Leiam com essa ideia de que ele está trabalhando nesse simbólico aí daquilo que ele vai chamar, só vou dizer isso, tá? Não vou dizer mais, porque senão eu conto tudo. Daquilo que ele vai chamar de alma externa. Alma externa. Aí quem lê lá no conto do Machado de Assis vai ver. Alguma dúvida? Analine, né? Analine, estou lendo aqui, tudo bem? Analine, assim, mesmo com crianças não verbais, a questão do discurso é muito importante, até porque quando se fala, né? Quando se fala, não é só a língua falada, mas são os gestos também, né? São as expressões faciais, a interação que se dá também pelo olhar. Analine, se você quiser falar um pouquinho mais da sua experiência, por favor, fica à vontade, tá? Pode abrir, inclusive, o microfone. Eu estou tendo agora a possibilidade de ler aqui. Estou vendo aqui o comentário da Andréa. Muito obrigada, Andréa. São aspectos que, por vezes, passam despercebidos, né? A questão de como a gente enuncia com o outro, né? E aí, pensando a questão da criança especificamente, porque se a gente for pensar na questão do adulto, aí fica muito complexo, né? Mas se a gente focalizar na questão da criança, eu acho que é extremamente
importante pensar que quando uma criança se apropria da língua, adquire a língua, não é uma língua abstrata, não é do dicionário, né? Então, ou seja, se eu pensar a língua do dicionário, ela é coisificada, né? Então, assim, pera é uma fruta, pera. Agora, quando eu digo assim, pro bebê, né? Eu digo assim, pera, ai, vamos comer pera, que gostoso comer pera. Olha quantos significados isso são trazidos para a criança nessa relação. Né? O que para a gente adulta às vezes até parece bobinho, né? Porque a gente quer comer uma pera, a gente pega lá a pera, come, pronto, acabou. Mas para a criança, para o bebê, né? Um bebê que está começando ali a se alimentar, né? De comida, né? Não está só ali no aleitamento. Olha o que tem de vida, né? Quando você fala, agora é a hora do papá. Quem que vai querer papá, né? Olha o quanto isso em termos de olhar, de gestos, de diferentes entonações de voz. Olha o que isso significa. A gente começa a dar um pouco mais de valor a isso quando a gente analisa que essa criança pequena ela está pela linguagem, e aí pela língua, no caso a nossa língua portuguesa, não só aprendendo a falar, não só adquirindo vocabulário, não só aprendendo construções sintáticas, mas ela está se constituindo como sujeito, né? Esse alguém que vai entender pela relação com o outro quem é no mundo, né? Se é especial, se merece atenção, se é engraçado, se faz cara bonitinha, né? Se tá irritado demais, se tá virando lobo mau, e aí por diante. Analine, essas questões assim que têm aparecido cada vez mais, né? Que nos colocam aí os desafios de entender os vários perfis, as várias infâncias, né? E aí também entra toda a questão daquilo que não é típico em algumas referências que não são base, né? Eu acho que cada vez mais a gente vai ter que se atentar a isso, porque, de fato, os cursos, até por serem curtos, né? Muitas vezes acabam se dedicando muito mais à discussão daquilo que é já esperado, daquilo que faz parte de um desenvolvimento típico, do que daquilo que não faz. E aí, inclusive, é um campo delicado, porque muitas vezes a gente vê que não existe ainda ou pelo menos pedagogicamente, não chega uma base mais sólida, né? Mas essa questão que você está colocando aqui, a língua é viva, isso é fundamental. Isso é fundamental para qualquer criança, em qualquer estágio, em qualquer etapa, né, do desenvolvimento dela, seja típico, seja não típico, essa questão de valorizar a interlocução, porque o sujeito ele vai interagir, ele vai interagir de modo mais constante, de modo mais distanciado, de modo mais típico, menos típico, de modo mais compreensível, menos compreensível, mas ele vai reagir. Ai, aqui, ó, a Júlia falando. Que interessante essa coisa do banho sonoro. Olha, muito interessante. Se você puder compartilhar esse e-book, Júlia, eu acho interessantíssimo. Eu tive agora um artigo recente aprovado que trata exatamente de que, assim, com bebês na educação infantil, a interlocução ela ganha um valor muito importante, inclusive nesses momentos, o momento do banho, da alimentação. Mas o artigo só vai ser publicado depois que a disciplina terminar. Então, se você puder enviar esse e-book,
né? Envia lá pelo Moodle, ou talvez pela sua tutora, aí a tutora passa, porque é exatamente disso que a gente está falando. A gente está falando que os bebês, eles estão interagindo sem fala, eles não falam ainda, mas essa interação que se dá com bebês não falantes é extremamente importante. É isso que cada vez mais a gente tem lido, né? Ai, André, que gostoso. Você sabe, assim, eu acho que também a gente fala muito no contexto de professora, aluno, aluna, mas eu acho que essas discussões também são tão válidas para mães, né, que estão ali com as suas crianças ali, né, vendo ali, então aquele movimento da criança, porque daí a mãe, né, inclusive tá só ela, né, ali, não tem tantas crianças ali, o valor, né, que é ler, ler, ler em voz alta para a criança, ler com entonação, sabe? Ah, mas eu vou ler um livro, não sei, ler um poema, mas quando você lê o poema, sabe, dê entonações diferentes, olhares diferentes, conforme vai lendo, vai tocando, né? É, a Renata Junqueira, que é professora e pesquisadora, ela trabalha muito com a questão da literatura infantil na primeiríssima infância, e aí ela diz, por exemplo, da importância de quando os bebês já estão ficando sentados, de colocar o bebê no colo, colocar o livro assim na frente e ir lendo com o bebê na sua frente. Por quê? Porque quando você lê na frente, é como se você estivesse dando um abraço no bebê com o livro. E ele vai ver, além da voz que ele vai ouvindo, ele vai vendo todo um gestual, que é o gestual da leitura. Então, são coisas que nos parecem simples, mas pensando que esse período do 0, né, aos 5 anos é tão fundamental para a constituição do sujeito, é tão fundamental para as marcas que vão ficar ali na constituição subjetiva de cada um, de cada uma, que mesmo gestos simples assim, eles ganham em valor, né, pelo seu potencial. Inclusive, a gente tem agora uma campanha, né, a gente tem visto aí campanhas governamentais mesmo que defendem isso, né? A importância da primeiríssima infância na educação da criança. Então, assim, ai, Andréa, você que está aí com seu filhinho pequeno, aproveita para falar muito, cantar, aproveita para virar criança de novo, assim, né? E encher de linguagem. Quando a gente fala encher de linguagem, é encher de linguagem falada, mas é também encher de linguagem corporal. Sim, sim, é muito lindo mesmo, concordo. O corpo se comunica muito, tanto é que tem um livro famoso que é O Corpo Fala, né? Ele é até muito utilizado pelo teatro, né? Que diz que às vezes algumas coisas a gente consegue ler, não é nem pelo que a pessoa fala, mas é pela expressão corporal mesmo. Ok, Júlia, se você conseguir colocar lá no fórum, vai ser ótimo. Olha, agradeço muito a participação de vocês, é muito bom conversar com vocês. Essa aula, assim, eu já vou parar aqui a gravação. Essa aula